Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon. Neste vídeo vamos coletar dados de fundos imobiliários e vamos analisar esses dados, para a gente verificar se a gente consegue encontrar boas oportunidades de mercado, baseado numa estratégia que a gente vai definir. Então a ideia aqui, pessoal, que nesse vídeo você aprenda aí, direto mão na massa, como você pode coletar dados de fundos imobiliários lá do Fundo Explore. Esses dados são dados fundamentalistas. A gente traz esses dados para o Python, fazer análise desses dados que a gente está extraindo do Fundo Explore, definir uma estratégia de investimento e analisar quais são as oportunidades baseadas nessa estratégia. Então, se você tem interesse em investir também em fundos imobiliários aí, e você já investe em ações, algo do tipo, tem interesse por essa praia, esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante aí para você. Você vai aprender a coletar dados de fundo, vai aprender a analisar na prática e também vou lhe passar uma estratégia aí que eu acho interessante também de investimento, Mas eu vou lhe ensinar aqui, você vai tomar suas próprias decisões. Eu não vou sugerir nenhum tipo de ação de fundo imobiliário para vocês, até porque eu não sou analista de investimentos. Eu estou passando aqui como você consegue otimizar esse processo de tomar a decisão. Então, pessoal, quando a gente vai coletar fundos imobiliários, normalmente a gente usa o Fundo Explorer, Então a gente tem aqui, a gente faz uma busca, Vou usar aqui um fundo BBPO, por exemplo, 11. Então a gente costuma buscar dados aqui, também tem um Status Invest e tal, mas eu gosto desse site aqui em particular para fazer análise de fundos imobiliários. Ele tem aqui algumas questões, informações sobre o fundo, se é passivo, se é ativo, patrimônio inicial, qual foram as cotas, tem os dividendos que esse fundo pagou, aqui o dividend yield, a flutuação, o status desse fundo, valor patrimonial, quanto dados de ativos que esse fundo tem. E é um site bem interessante aí, vacância, e tem aqui uns informativos sobre o fundo. A ideia aqui, pessoal, é que a gente consiga coletar dados de fundos imobiliários, Então, aqui, se você vier aqui em ferramentas, a gente tem, listar FIIs e rankings de FIIs. Então, vou clicar aqui em rankings de FIIs. Você percebe que quando eu clico em rankings de FIIs, a gente tem aqui, uma tabela com vários fundos imobiliários, Eu posso pegar só por setores, eu posso pegar esses trabalhos por coluna, e a ideia é a gente extrair esses dados aqui e jogar lá no Python, certo? Nix, como é que eu faço para extrair esses dados no Python? Cara, você poderia usar o web scraping para puxar esses dados aqui. Você pode também fazer de uma forma, a forma que eu vou mostrar aqui, eu acho que é a forma que é mais fácil, mas você poderia estar extraindo com o web scraping, poderia estar extraindo usando Selenium e outras ferramentas também desse aí. Eu vou lhe passar um jeito mais fácil, fazendo requisição na página, já que esse dado aqui está estruturado, Você percebe que essa tabela, existe um dado aqui estruturado em relação a essa tabela, a gente vai pegar de uma forma mais fácil aqui para vocês, direto no notebook, Então a ideia é a gente pegar esses dados, coletar aqui esses dados e fazer análise no próprio Python, Eu tenho um setor, o preço atual, liquidez, dividend yield, em vários indicadores. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a biblioteca request para fazer uma requisição para essa URL, fundexplore.com.br/ranks, que está aqui, a URL. Então a gente vai fazer um request e vai usar o Pandas e o NumPy. Qual é a ideia aqui? Que a gente faça uma requisição e coleta os dados dessa página aqui. Vou passar uma forma bem fácil você está coletando esses dados. Você vai entender agora. Então aqui, pessoal, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a URL. Eu não vou colocar esse cabeçalho aqui para complicar um pouco para vocês. Eu vou deixar aqui em branco, tá? Eu vou explicar para que serve esse carinha aqui. Então, se eu pegar a URL, eu vou dar um get na URL, ou seja, eu vou fazer uma requisição para essa URL. Se no caso essa requisição for 200, quem entende aí da questão de protocolo HTTP, você percebe que 200 é uma requisição que deu tudo ok, A requisição foi realizada. Eu vou pegar o conteúdo dessa resposta, e vou pegar aqui o zerozinho, Então eu pego toda a tabela, como esse conteúdo está quebrado, se eu colocar o zero aqui, a gente vai ter o dado do próprio fundo. Por exemplo, Nix, no caso a gente não definiu o URL, eu não executei essa célula de cima, executei agora. Então, vamos ver aqui, os dados que a gente tem aqui, Pegamos os dados do Fundo Explorer. Nix, como é que eu sei se eu peguei os dados, está correto? Eu costumo fazer o seguinte, ABC Shopping, eu dou uma analisada, Então eu vou trazer esse cara para cá, para a gente dar uma analisada. Vamos pegar esse primeiro aqui, Eu já fiz a ordenação, peguei os dados, dei um read, usei o HTML, peguei a resposta, passo em code o TF8. Por que eu estou passando TF8? Porque tem dados que tem acento e cor do tipo. Aí eu uso aqui o TF8, você pode passar o encode aí.
Então aqui a gente vai ter esses dados aqui, ó. Tem um shopping, preço atual, ó, vamos ver se está certo. O preço atual, R$ 73,97, shoppings, e eu tenho aqui liquidez e tenho outros dados aqui, né? Aqui quando eu vinha coletar esses dados, pessoal, eu percebi que tem um dado aqui que está meio estranho, que é o P sobre o VPA, é o preço sobre o valor patrimonial. E aqui ele vem como se fosse na escala de 1000, né? Como assim? Se você for pegar aqui o PVP é 84, né? Então 84 significa 0,84. Então a gente vai ter que fazer depois uma divisão para ajustar esse dado aqui. Então é o único dado aí, o restante vem normal. O que é que a gente vai fazer? A gente vai formatar esses dados, trabalhar nos dados e fazer uma análise aqui nesse notebook. Então beleza, os dados estão ok, tirando a parte do PVPA. Estou mostrando a vocês que aqui ele vem 84, aqui ele vem 0,84. Então vem numa escala diferente. Então a gente vai tratar isso aí aqui no Python de forma bem fácil. Eu costumo colocar aqui o head, pessoal, que às vezes quando você vai fazer um request que não tem um cabeçalho bem definido, a sua requisição pode dar erro. Então, por questões se for dar erro no teu, tu pode usar o head aí, né? Às vezes o status da resposta aqui não funciona na tua requisição porque você não tem um cabeçalho, um agent definido, né? Tem até algumas estratégias de como você pode criar vários agents, estar fazendo requisição desses agents da web, mas aqui eu não vou passar a ideia aqui. Então, se você tiver algum problema, você pode dar um head, passar esse cabeçalho. Nixon, eu não sei qual é meu head. Cara, tu dá um Google, tu vai achar vários user agents. Então você pode pegar esse cabeçalho ali do teu navegador, copiar e passar aqui, que ele vai funcionar, certo? Se der algum problema na request. Então, já estou dizendo, se der um problema na requisição, por um caso o Founder Explorer bloquear a tua requisição, se fizer várias vezes, tu pode usar um cabeçalho aí. No caso aqui eu fiz só uma, ele aceita de boa, trouxe os dados aqui para mim. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, puxei os dados do Founder Explorer de forma fácil, né? Você percebe que eu dou eu pego minha resposta aqui, ó, dou uma request, e aqui a gente tem um conteúdo. Nixon, me explica o que está acontecendo aí dentro, cara. Eu vou explicar aqui, ó. Esse conteúdo é o código da página, né? Quando eu faço a requisição, ó. E a gente vai pegar, quer pegar o conteúdo da página. Então, por exemplo, se eu vou tirar esse zero aqui só para você entender, ó. Eu vou ter o DF, e o DF já vem os dados da tabela desse formato aqui, né? Como fosse uma lista dentro de uma lista, né? Uma tabela na tabela. Então, quando eu jogo o zero aqui, é só para pegar o próprio data frame, beleza? Então, eu vou colocar aqui direto só para você entender. Então, eu tenho um conteúdo da página. A partir desse conteúdo, eu consigo pegar os dados e eu venho os dados formatados aqui de fundo imobiliário. Toda vez que eu der uma requisição aqui, eu consigo usar esse pequeno bloco de código e coletar dados lá de fundo imobiliário lá do Founder Explorer, beleza? Estou ordenando os dados aqui, né? Pelo código da ação. Vocês podem ordenar aí. Agora vamos formatar um pouco os dados. Vamos entender um pouquinho como funciona. Eu sempre costumo dar um describe all, porque quando a gente faz uma descrição, ele vai dar uma descrição dos dados categóricos e dos dados numéricos. No caso aqui, pessoal, a gente percebe que tem 242 fundos imobiliários, né, que a gente coletou. Eu não sei a quantidade de fundos imobiliários que tem. Se você souber aí quantos fundos imobiliários existem na bolsa, coloca aqui nos comentários que você está me ajudando aí. Mas de fato a gente está pegando aqui 242. Eu não sei quantos fundos tem. E a gente está pegando também 9 setores diferentes, né? Aqui tem vários preços atuais, tem a liquidez e tem alguns dados numéricos aqui. O que é que acontece? Como esses dados aqui, eles são object, né, por default, se você pegar aqui, ó, ele não está no formato completo, a gente vai ter que dar uma ajustadazinha nele. Porque o que é que acontece? Ó, eles vêm tudo como object. Por que não vem float, Nixon? Porque normalmente ó, tem uma porcentagem, tem uma vírgula aqui no lugar do ponto. Então aqui tem o RS, né? A gente pega o dado da web, normalmente a gente vai ter que estar no trabalho no dado para formatar para o Python, né? Então a gente vai formatar os dados agora e eu vou mostrar depois a vocês como uma estratégia que eu uso aí para fazer investimento baseado na análise de setores. É bem interessante. Então aqui eu vou colocar os setores únicos, né? A gente percebe que tem setores de shopping, setores híbridos, títulos de valor imobiliário, laje corporativa, logística, outros tem até o NAN aqui, ó. Residencial, hospital e hotel, né? Então a gente tem esses tipos aqui que é baseado lá no Founder Explorer. Eu tenho quantas colunas, gente? Tem coluna, vem código do fundo, setor, preço atual, liquidez diária, dividend yield, acumulado dividend yield por 3, 6 e 12 meses, a dividend yield ao ano, valor do preço, rentabilidade do período, acumulada, tem vários dados aí bem interessantes que a gente pode estar analisando para os dados. Primeira coisa que eu costumo fazer, vamos tratar dados nulos, né? Como é que eu faço para analisar dados nulos? Eu dou um SNAN e dou um SUM aqui, que ele vai me dar a quantidade de nulos que tem em cada coluna. É basicamente isso que ele faz. Você percebe que tem um setor nulo aqui, ó. A gente pode até tratar esse setor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o código e setor que esteja nulo e vou tratar esse dado. Como é que eu posso tratar esse dado?
Aqui, pessoal, eu poderia deletar esse setor que está nulo aqui, né? Eu posso deletar ele, eu posso, como só tem um setor que seja nulo, eu posso verificar, deletar e tal. Mas aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente pegar esse dado que tem esse setor nulo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma category columns. Por que eu vou criar isso? Porque a gente vai lidar de forma diferente. Se eu tenho atributos numéricos, eu vou tratar, formatar de uma forma diferente. Se eu tenho atributos categóricos, eu vou tratar de outra forma diferente. A gente não vai usar o mesmo método para atributos numéricos e o mesmo método para atributos categóricos. Então a gente vai separar aqui. Então eu vou criar essas colunas. Por quê? Porque código do fundo é um atributo categórico e setor é um atributo categórico. Preço atual é numérico, liquidez é numérico, dividendo é numérico, todos esses são numéricos, né? Você percebe. Até quantidade de ativos, que é um inteiro, né? O restante aqui, você perceber, são floats, são dados de ponto flutuante, que eu tenho uma casa decimal ali para trabalhar. Então, vou pegar esses dados aqui meu, cria a coluna categórica, a gente vai trabalhar primeiro nos dados categóricos. Então, tem um dado aqui, ó, de setor que está nulo, código do fundo está ok, veio de boa. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o dado que está nulo, né? Vou pegar o setor que está nulo, vamos ver que dado é esse que tem um setor nulo, qual o ativo, ó, esse ativo aqui, ó, por algum motivo ele veio com setor nulo, né? Enfim. Eu não sei qual é o setor. Eu posso deletar esse setor, posso buscar o setor e setar, né? Você pode fazer isso aí, como é só um aqui, dá tempo de você buscar e setar. Mas no caso aqui eu não vou fazer nada, eu vou deixar assim mesmo. Mas você poderia dar um drop, buscar, selecionar, fazer várias coisas aí. Como só tem um aqui, eu não vou. Você poderia dar um drop aqui. Eu acho que eu vou dropar aqui, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um df, decidir dropar aqui, vou passar o índice aqui e vou dar um in place true para ele pegar e deletar esse cara. Pronto, deletei. Mas você poderia também fazer ajustar aí de uma forma que você acha melhor. Então, o que é que eu vou fazer? Agora a gente tem os dados categóricos, né? Como é que são os dados categóricos? Vamos ver como é que a gente está aqui, ó. Vou pegar meus dados categóricos. Opa, tem dois. Vamos dar um isum, isnum.sum. Vamos ver, ó. Opa, tá 0 e 0. Perfeito. Não tem um dado num. O que é que eu vou fazer? Transformar eles para categórico. Como é que eu faço isso? Eu dou um astype, pego a coluna, passo categórico e passo as colunas aqui. Então eu posso pegar os dois e fazer de uma forma. Se eu fizer isso aqui e dar um info, eu tenho os dados aqui, ó, no formato categórico. Beleza. Trabalhando com os dados categóricos. Agora vamos trabalhar com os dados numéricos aqui. Perfeito? Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos dar um isum, vamos verificar. Tem uns dados aqui que estão nulo, né, ó? Normalmente isso nulo talvez acredito seja 0. Quando está dividend yield está nulo lá no estado, porque nunca teve dividend yield, então eu acredito que seja 0, né? A gente vai fazer esse tipo de substituição aqui. Então, para trabalhar com dados nulos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as colunas que sejam floats. Quais são as colunas float, Nixon? Preço atual é float, liquidez é float, dividend é float. Todas essas colunas que são floats, exceto a quantidade de ativos. A quantidade de ativo é inteiro, né? 1, 2, 3, 4 e o restante são dados de ponto flutuante. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um iloc, vou pegar apenas as colunas floats. Como é que eu faço isso? Ó? Se eu pegar o iloc, dizer que eu quero a partir da coluna 2, né, ó, que a primeira coluna é código fundo e setor, a partir da coluna 2 e menos a última coluna, que é essa coluna quantidade de ativo. Então todos os dados aqui, ó, são floats. Eu vou trabalhar, fazer um processamento nesses dados por forma completa aqui, de uma forma bem simples, para você estar trabalhando dado a dado, tá? A gente vai fazer de uma forma bem otimizada aqui, bem interessante. Então, se eu pegar aqui o columns, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar só essas colunas aqui. Transformo numa lista, estou pegando colunas floats. Por que você está separando as colunas, Nixon? Porque a gente vai trabalhar só com as colunas floats. Vou mostrar aqui. Então, separei as colunas floats. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai filtrar os dados nulos, né? Como é que eu faço para verificar se esse dado é nulo? Se eu pegar as colunas floats aqui, ó, e dar um isnum, tu percebe que existem algumas colunas nulas, né? Ó, esse aqui é none, ó, dividendo patrimonial none. Tem vários nulos aqui que a gente vai colocar como 0. Então, como é que eu faço para substituir? Eu vou pegar, ó, as colunas, dar um fio na A, passar valor 0. Então, todos os dados floats nulos, eles vão ser 0. Primeira coisa que eu vou fazer. Executei aqui, a gente pode verificar se existe dados nulos, né? Ó. Ponto isnum, beleza. E dar um sum aqui. No caso, percebe, ó, não tem nenhum dado nulo. Já fizemos um ajuste aqui. Todos os dados nulos a gente jogou para 0. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar nesse dado aqui. Como é que a gente vai trabalhar? Eu quero transformar esses caras para float. Por quê? Eu quero fazer otimizações, colocar maior, menor, tirar uma média, fazer uma descrição dos fundos imobiliários. Como é que eu posso fazer isso? Você percebe que esses dados, ó, tem um RS aqui, que na verdade a gente vai ter que tirar esse RS. Esses dados tem uns que tem vírgula ao invés de ponto, ó. Tem vírgula ao invés de ponto.
tem uns que tem porcentagem, negativo, beleza, tem uns que tem ponto e vírgula, né? Então a gente vai definir um critério geral para trabalhar com esses dados, né? Qual o critério de ser esse? A gente vai primeiro remover esse RS, beleza? A gente vai fazer o seguinte, vai remover todos os pontos, que tipo esses pontos aqui, a gente vai estar removendo esses pontos, remover o RS e a gente vai estar trocando vírgula por ponto. Vamos fazer esse tipo de trabalho aqui. Então assim, se a gente tem um ponto, a gente vai substituir isso e vai fazer essa trocagem aqui. Então resumindo, a gente vai estar trabalhando com os dados. Essa porcentagem a gente vai remover também. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer uma forma aqui bem simples para a gente estar trabalhando. Existe uma função chamada apply_map, né? O que é que essa função faz? Essa função ela pode ser aplicada em todo o data frame. Então, o que é que eu vou fazer aqui com vocês? Ó? Eu vou pegar as colunas floats. Beleza, peguei as colunas floats. Dá um head aqui. Peguei as colunas floats. Então, eu posso aplicar uma função em todas essas colunas de uma vez. Se eu, por exemplo, passar uma lambda aqui e colocar replace RS, o que é que vai acontecer? Ó? Eu tirei o reaisinho aqui, ó. De todas, ó. Onde tinha reais, ó. Aqui tinha reais, ó. Tirei. Aqui tinha reais, eu tirei. Então, deu um apply map. Estou formatando essas colunas aí. Eu poderia criar um regex dentro da função e fazer isso direto. Só que para vocês entenderem, eu não vou usar o regex. Eu vou fazer o replace passo a passo, que eu acho mais interessante para você entender do outro lado. Eu poderia criar um regex e dizer, ó, o que contém no padrão de dados é esse aqui. Se conter fora disso, tire esse dado aqui enfim, eu poderia fazer dessa forma, mas eu vou fazer passo a passo aqui. Qual outra coisa que a gente vai fazer? A gente vai tirar o ponto dos dados, né? Então, tirei o ponto do dado, você percebe que, ó, esse dado aqui de liquidez, né, ó, tirei o ponto, ó, aí ele ficou com a casa decimal a mais, ó, a gente tem que prestar atenção nisso. Esse dado que eu tirei ponto, ficou com a casa decimal a mais. Eu poderia tirar o ponto junto com o zero, concorda? Porque, ó, esse dado que tem ponto aqui, ó, se tiver ponto e zero, é uma casa decimal, né, ó, vamos perceber, ó, porcentagem, beleza, não tem ponto, o que tem ponto é esse. Então ele tem ponto e zero. Quando ele coloca uma casa decimal no meu dado, então tá errado. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, tire o ponto e o zero. Pronto, agora show de bola. Então, ó, esse dado aqui, ó, representa a mesma coisa desse aqui. Então eu tiro o ponto e o zero, substituo o replace. Tem outro ponto aqui, pessoal, que a gente pode trabalhar. Pode tirar esse ponto que não tenha zero. Tem alguns dados aqui, ó, ponto e zero, beleza. A gente tem dado de ponto aqui, não tem mais, né? Só tinha esse aqui, ó, que era ponto e zero. Vamos ver se a gente tem dado de ponto, não tem ponto, é vírgula, vírgula. Tem esse aqui de ponto, ó. Tem esse aqui que é ponto, que é o patrimônio ali que a gente não vai usar. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, já que ele tirou esse e formatou de forma correta, esse aqui, eu posso dar um outro replace e tirar o ponto, só o ponto único, e colocar nada, para formatar esse patrimônio líquido aqui. Beleza? Então vou tirar esse ponto, dar um replace aqui. Executei novamente, esse dado tá ok, vamos perceber, ó, tá ok. Dividendo, ele tirou aqui, beleza? Tem vírgula, o restante tem vírgula, esse patrimônio líquido, vamos fazer uma verificada no patrimônio líquido, ó. Tem 0,29 e esse valor aqui, ó, 10, 107, tirou os dados aqui, eu não vou usar esse cara aqui. No caso aqui, se eu fosse usar, eu teria que dar uma trabalhada nele diferente, ó, porque ele tirou o ponto e o zero, mas de certa forma eu não vou usar esse aqui também. E a gente vê 84 PVPA, né? A gente tem o VPA aqui 84, esse do ponto e zero é 80, beleza, 56. Então, beleza. Tirando esse dado de patrimônio líquido que está em outro formato, né? Que ele meio que tirou o ponto e o zero e mudou um pouco o valor, o restante tá ok. Perfeito, tá ok. O que é que eu vou fazer agora pro final? Eu posso dar um replace na vírgula, né? Que é o que eu tinha feito aqui antes, ó. Replace, vírgula por ponto. No caso, eu também tirei a porcentagem, né? Então, eu acho que você entendeu a ideia, né? Eu vou substituir a porcentagem por nada, vírgula por ponto. No final, pessoal, a gente vai ter algo basicamente assim, ó. Se eu for usar isso aqui, você vai perceber que eu vou ter o dado todo bonitinho, ó, no formato numérico. Ó, tirei tudo, um por um, fui substituindo, e a gente tem um dado bonitinho no formato numérico, perfeito? O que é que eu posso fazer aqui? Atribuir essa formatação no meu próprio coluna. Outra coisa que eu posso fazer, transformar isso tudo para float. Então, se eu der um info aqui, eu vou ter os dados categóricos e vou ter os dados float, exceto o último, que é a quantidade de ativo. Se eu dar um head, eu posso dar agora um describe, e ele vai me mostrar aqui algumas coisas bem interessantes, né? O preço atual aqui médio dos ativos é 4.067, a liquidez diária é 15.280,
o dividend yield médio é 5,39, o dividend yield acumulado é 5,40. A gente tem a média aqui de várias ações. Qual é a média do PVPA? Tem um dado aqui infinito, ó, que a gente vai ter que trabalhar. Ó. PVPA é uma coluna que a gente vai mexer ainda. Inclusive está na escala errada, né? VPA tá ok, valor patrimonial, beleza, vacância, essas coisas aqui tá ok. Eu não vou trabalhar com isso. E quantidade de dados. Nixon, como é que você faz para ajustar esse dado infinito, né? Esse dado aí tá infinito, né? Por algum motivo, deu algum bug, tá infinito aí. A gente vai substituir esse dado aí. Como é que a gente vai fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó, usar o NP do NumPy, is infinito, passar minhas colunas float, dizer o seguinte, ó, se existir qualquer uma coluna dentro desse data frame que seja infinito, você coloca aqui. No caso a gente colocou e existe uma infinito, que é esse fundo RBCB, que eu nem conheço, que tem aqui o PVPA infinito. Como eu vou usar o infinito, eu não conheço esse fundo, eu vou apenas deletar ele também. Mas você poderia procurar lá o PVPA em outra fonte, se quisesse interesse, e ajustar esse dado aí. E o PVPA, pessoal, se você for perceber, ele é um dado 0,80, 0,40, que a gente viu lá no site. E esse dado aqui, ó, tá 84. Esse 84, na verdade, ele era para ser 0,84. Então, como a gente puxou os dados assim, formatado, a gente vai dividir aqui, no caso, por 100. Então, a gente, ó, o 0,84 é 0,84, 1,08. Então, a gente vai dividir esse dado por 100. Que no caso aqui, esse primeiro fundo é 0,84. É isso que eu quero que você entenda. Porque a gente vai usar esse padrão aí na escala normal do PVPA, beleza? Substituir o dado aqui, beleza, o PVPA tá ok, posso dar um describe e a gente vai começar a nossa análise aqui, interessando por setor. Quando você vai coletar dados da web, pessoal, é comum que isso aconteça erro, né? É comum que tenha cor do tipo e tal, mas você pode já entender como é que vem esse estudo do dado e você está criando um regex, um script mais robusto do que isso aqui. Eu estou mostrando aqui como você ia formatar esse dado mais na prática, mas para você entender como a gente pode formatar. Isso aqui eu poderia criar um scriptzinho bem mais simples do que essas questões que eu estou fazendo aqui e fazer essa formatação mais rápida, certo? Mas a ideia aqui é que você entenda como é que eu estou fazendo e raciocine junto comigo. Então, pessoal, a gente vai analisar os dados agora por setores. Como assim? Eu quero pegar a média do setor de shopping com a média do setor de correio para ver se a gente acha uma oportunidade de mercado. O que é uma oportunidade de mercado? Eu vou definir aqui um critério. Qual é o meu critério? Eu quero pegar fundos imobiliários que estejam com um dividend yield maior do que o setor. Então, se eu tenho um setor de shopping, eu quero pegar fundos que tenham um dividend yield maior do que o setor de shopping. Eu vou fazer alguns critérios aqui e mostrar para vocês algumas questões que você pode definir também a sua estratégia de investimento. A gente vai usar alguns indicadores, né? Que é o PVPA, quantidade de ativos, liquidez diária, vacância, física e financeira, dividend yield acumulado, setor e código do fundo. Essas colunas aqui tem várias, né? Eu não trabalhei com essa coluna aqui, valor patrimonial, cor do tipo, a gente vai usar essas aqui. Por que a gente vai usar essas? Porque eu quero usar essas aí, a gente vai usar. Ah, Nix, eu uso outra coluna que não tem aqui, eu uso um outro dado. Aí tu pode criar a sua estratégia que você quer. Eu vou mostrar aqui uma estratégia aqui interessante. Então aqui eu criei um data frame a partir desses indicadores, ó, que eu defini aqui, e a gente vai usar essas colunas aqui para analisar dados. Vamos agora utilizar esse data frame. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média do setor, né? Ou seja, qual é a média e o desvio padrão do setor. Qual o setor que paga mais yield, né? Vamos perguntar aqui. O setor que paga mais yield hoje, se você for analisar pela média, é os títulos de valor imobiliário, que está 6,34, os residenciais 6,37 e as lajes corporativas 6,21. Então, se você for considerar a média, aí, os que pagam mais são esses. Nix, qual que paga menos? Shoppings. Você percebe aqui, ó, o dividend yield acumulado é 1,54. Então, a pandemia, coisa do tipo, né? O shopping aí acabaram sendo prejudicados. Você pode analisar também esse desvio padrão. Ó. Percebe que residencial paga muito, mas tem um desvio padrão muito alto, né? 15 aqui, é um valor muito absurdo, né? Então, assim, você tem que analisar também essa questão do desvio padrão. Nixon, a vacância maior aí, qual o que tem mais média, no caso, é o laje corporativa, né? Laje corporativa tem uma vacância maior e hotéis também, ó. Você percebe que a média de vacância é maior para esse setor. Vacância financeira, qual a maior aí? No caso, a maior aqui setor seria o setor de lajes corporativos, né? Tem a maior vacância, embora pague o maior yield. Qual o setor da bolsa que é mais barato, tem um menor PVPA? É o híbrido, né? Tá 0,81. E o shopping também tá barato por questão da pandemia, não tá pagando o yield, né? Então, assim,
Eu estou fazendo uma média aqui de setor, que é uma coisa que você não conseguiria fazer lá no Status Invest, certo? Então a gente consegue analisar a média do setor para vários tipos de indicadores, baseado nesses dados que a gente está coletando do Fundo Explorer, e fazer análises mais robustas, né? Criar uma estatística desses dados. Poderia adicionar mais dados aqui, integrar de outras fontes, base de dados, de dólar, cor do tipo, para fazer as análises aqui. Mas a ideia é que você entenda a ideia do porquê eu estou fazendo esse tratamento de dados aqui, para tomar decisões e ter essas informações mais precisas. Talvez se você fosse buscar essas informações aqui, qual a média do setor de hotéis, de shopping, cor do tipo, você não teria com tanta facilidade que você tem aqui programando em Python. Nix, eu quero pegar agora só a média do setor para o residencial. Eu vou pegar aqui, ó, só para a gente pegar uma noção, a média. Eu criei essa função aqui se você quiser pegar a média, né? Que às vezes o pessoal não sabe, mas se você der um lock, quando você tem multi-índice, né? Você pode passar uma tupla, né? Se eu passar aqui o dado assim, ó, a gente vai ter a média do STD. Eu posso passar uma tupla aqui, dizendo o dado que eu quero, no caso média, para pegar a média dos dados aí do setor residencial. Então, pessoal, eu criei uma função aqui, oportunidade média setor, né? Então, assim, o que é isso aqui que eu estou criando? Eu estou criando uma função onde a gente vai analisar indicadores. Você tem uma estratégia de investimento. Você investe em ativos que tem acima de 5 ativos, a liquidez tem que ser alta, sei lá, 500 aqui, o PVPA, você não investe com PVPA acima de 1.2, 1.1, e eu vou criar um filtro aqui e vou dizer o seguinte, eu quero as empresas que consideram o dividend yield maior do que a média do setor. Então, tipo assim, se o shopping, a média do shopping está 1,54, se essa empresa for de shopping, então se ele estiver pagando o yield maior que o setor e tiver nesses filtros aqui, eu quero que você filtre esse cara para olhar mais de perto. Existem muitos fundos imobiliários, pessoal. Se você for analisar, você não tem tempo de analisar fundo a fundo. Então, normalmente a gente vai definir alguns critérios para filtrar esses fundos, para fazer uma análise mais profunda, para decidir se vai ou não investir. Então, esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui é uma estratégia bem interessante que você pode otimizar. Você pode deixar isso aqui rodando para quando acontecer uma oportunidade dessa de mercado, enviar uma mensagem lá no Telegram, jogar uma ordem, fazer várias outras questões aí, baseado nessa análise de dados que a gente está fazendo aqui. Mas o que é que essa função vai fazer? A gente vai pegar a média de setores, a gente vai filtrar pelo setor aqui, pegar os dados desse setor, porque eu costumo investir em fundos por setor. Então, assim, é uma coisa que eu costumo fazer. Então, assim, eu tenho fundos de shoppings, eu tenho fundos de laje corporativa, eu tenho um fundo sei lá, de residencial, enfim, tem fundo de vários setores. Aí eu faço uma análise por setor, porque quando eu vou investir, para mim não faz muito sentido eu ter 10 fundos só de shopping. Eu pego só alguns de shopping, alguns de fundo, e eu gosto de fazer essas análises aqui para entender, ao pegar oportunidades de mercado. Então o que é que eu vou fazer? Se os ativos for maior do que 5, eu quero esse cara. Se a liquidez diária for maior do que, sei lá, 5 mil, você pode dar um valor, vou botar 500 aqui, enfim, não é a minha estratégia aqui, na verdade. Eu vou colocar um valor aqui, PVPA for menor do que 1, e o dividend yield acumulado ele for menor do que a média do setor. Então, se ele filtrar nesse cara aqui, eu quero que traga esse cara aqui, oportunidade do mercado. Então, vou pegar aqui os setores, vamos ver. Ó. Eu quero pegar oportunidades para shoppings. Vamos ver o que é que tem de shoppings aqui. Ó. Opa, saiu 4 fundos imobiliários de shopping. Por que saiu esses fundos? Você percebe que a liquidez diária é maior do que 5 mil, que eu botei, perfeito. A quantidade de ativos eles têm mais do que 5, esses fundos aqui. O PVPA dele está abaixo de 1, perfeito, ó. E eles estão pagando um yield maior do que o setor. Quanto é o yield do setor? É 1,54. Então esses fundos aqui estão pagando, ó, 5, 3, 5, 2. Então é um fundo interessante para você pegar esses caras e analisar mais de perto, né? Não estou dizendo que você vai ter que comprar um fundo imobiliário, nem estou sugerindo isso para vocês. Estou mostrando como você pode tomar melhores decisões fazendo otimizações em Python. Agora eu quero pegar oportunidades de setores para, sei lá, logística. Vamos ver logística aqui. Joguei logística, ó, tem 3 fundos que se encaixam nesses critérios. Ah, cara, agora eu não quero mais liquidez abaixo de 5 mil, eu quero 20 mil. Aí tu coloca aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, acima de 20 mil. Opa, só tem esse aqui. Ah, eu quero fundo que tem outro critério nisso, eu não quero com vacância. Aí tu pode fazer uma filtragem, pegar a média de setor, fazer essas análises de média de setor, criar suas plotagens, fazer várias coisas do tipo. Mas entenda que você pode utilizar essas informações aqui e tomar decisões relacionadas ao seu investimento. É muito difícil você analisar 240 fundos imobiliários. Então você tem que definir alguns critérios baseados em algumas métricas para você selecionar parte desses fundos.
E a partir dessas partes desse fundo você pode olhar com mais profundidade quais são esses ativos, quais são, se esses ativos são interessantes, quem é o credor do fundo imobiliário, quem é que aluga, quem é o cara que está pagando aluguel, a empresa só tem um inquilino, tem vários, enfim, tem outras informações que você também pode cruzar aqui. Mas essa ideia aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês como você analisa dados, se você aprendeu aqui, como você coleta dados de fundo imobiliário, como você formata dados de fundo imobiliário, qual a média do setor atual. Você pode estar usando esse script sempre que você quiser. Se você rodar aqui, ó, normalmente ele já vai pegar os dados do Fundo Explorer. Já pegou aqui novamente, faz outra requisição, já traz os dados atualizados, certo? Toda vez que eu faço a requisição, eu trago os dados atualizados. E você também consegue tomar aí decisões e definir uma estratégia para você. Vou gravar aulas aí, como você pode otimizar esse processo de envio de mensagens usando o Telegram, outras ferramentas do tipo. Então a ideia é que, por exemplo, você define uma estratégia, se bateu a estratégia, alguém vai lá avisar lá no Telegram. Ei, cara, aquela estratégia lá, tu tem esse fundo aqui que está na tua estratégia lá. Se você quiser botar uma ordem, tu bota. Então assim, você pode fazer esses scripts em Python aí e tá auxiliando aí só tomar uma decisão relacionada a investimento, né? Escolha uma boa estratégia, né? Eu sempre recomendo escolher uma boa estratégia de investimento, uma que se adequa ao seu perfil de investimento, e você pode usar o Python aqui para tomar melhores decisões e fazer otimizações. Esse tipo de coisa aqui seria muito mais difícil se você fosse buscar no site, coletar as informações, calcular, enfim. O Python traz essas oportunidades para vocês. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui em gostei. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal como um apoio, né? Coloca aí nos comentários, né? Essa aula aqui, pessoal, foi uma aula que sugeriram para mim. Ah, cara, faz uma aula de fundos imobiliários, coletando dados. Então eu sempre estou analisando esses comentários de vocês aqui embaixo para considerar qual a próxima aula que eu vou gravar. Então se você tem interesse em participar e me ajudar também em definir qual a próxima aula que eu vou gravar aí para vocês, coloca aqui um comentário, né? Eu queria uma aula sobre isso aqui, é interessante. Eu sempre estou considerando aí e eu posso estar gravando a aula que você pediu aí, beleza? Por hoje eu fico por aqui, te vejo lá no próximo vídeo, valeu, tamo junto e é só o começo.